69. No caso de dispensa de licitação, o poder público pode contratar diretamente, mesmo que haja possibilidade de competição entre fornecedores. 70. A modalidade convite pode ser utilizada para contratos de pequeno valor, desde que atendidos os limites legais de valor e o objeto da contratação. 71. A modalidade de concorrência é obrigatória para obras e serviços de engenharia com valores superiores ao limite legal estabelecido. 72. O princípio da publicidade exige que todos os atos do procedimento licitatório sejam divulgados amplamente, com exceção de documentos classificados como sigilosos. 69. Errado. A dispensa de licitação só se aplica quando, mesmo havendo potencial para competição, a situação específica autoriza a contratação direta. Artigo 24 da Lei. 70. Certo. A modalidade convite se aplica a pequenas contratações e exige o convite de ao menos 3 fornecedores. 71. Certo. Obras e serviços de engenharia acima do limite fixado exigem a modalidade concorrência. Artigo 23 da Lei. 72. Certo. A publicidade é princípio fundamental da licitação, exceto para documentos legalmente sigilosos. 73. No procedimento licitatório, a fase de habilitação antecede a análise das propostas apresentadas pelos licitantes. 74. O tipo de licitação por menor preço é aplicável exclusivamente para a aquisição de bens e serviços comuns, não podendo ser utilizado em outras hipóteses. 75. Em situações de emergência ou calamidade pública, é permitida a dispensa de licitação para contratos cujo prazo não exceda 180 dias, improrrogáveis. 76. A licitação dispensável ocorre somente quando a competição entre fornecedores é inviável por causa da natureza específica do serviço. 73. Certo. A fase de habilitação ocorre antes da fase de julgamento das propostas, conforme o rito licitatório. 74. Errado. O tipo menor preço é mais comum em bens e serviços comuns, mas pode ser aplicado a outras situações previstas na lei. 75. Certo. A dispensa para emergências não pode exceder 180 dias. Artigo 24, inciso 4º da lei. 76. Errado. A licitação dispensável ocorre em situações onde a competição é possível, mas dispensada por questões práticas ou legais. 77. A fase interna da licitação envolve o planejamento do procedimento, incluindo a definição do objeto e a escolha da modalidade. 78. A contratação direta por inexigibilidade dispensa a fase de habilitação técnica dos fornecedores. 79. A administração pública pode anular a licitação caso se verifique ilegalidade, respeitando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa. 80. A tomada de preços exige o cadastramento prévio dos interessados, ao contrário da concorrência, que permite a participação de qualquer interessado. 77. Certo. A fase interna define aspectos essenciais da licitação, como objeto e modalidade. 78. Errado. A inexigibilidade não dispensa habilitação técnica, embora sua exigência possa ser reduzida conforme o caso. 79. Certo. A administração pode anular licitações por ilegalidade, respeitando o contraditório. 80. Certo. A tomada de preços exige cadastro prévio, enquanto a concorrência permite ampla participação. 81. O princípio da economicidade na licitação pública exige que a administração sempre opte pelo menor preço. 82. A lei permite a dispensa de licitação para compras ou serviços que não ultrapassem um valor previamente estabelecido, considerando a economia processual. 83. O pregão é uma modalidade de licitação utilizada apenas para a aquisição de bens e serviços comuns, independentemente do valor do contrato. 84. A licitação pode ser revogada por conveniência administrativa, desde que o ato seja devidamente justificado e motivado. 81. Errado. O princípio da economicidade não impõe o menor preço, mas o melhor custo-benefício. 82. Certo. Compras ou serviços de pequeno valor permitem dispensa para agilizar e economizar.
83, certo. O pregão destina-se a bens e serviços comuns, independentemente do valor. 84, certo. A licitação pode ser revogada por conveniência pública, desde que motivada. 85. No julgamento pelo tipo técnico e preço, a proposta com melhor pontuação técnica será sempre a vencedora, independentemente do valor financeiro. 86. A dispensa de licitação, prevista em lei, pode ser fundamentada na urgência de atender a situações que coloquem em risco bens públicos. 87. A apresentação de recursos em licitações é permitida, mas a sua interposição não pode, em nenhuma hipótese, suspender o andamento do processo licitatório. 88. O processo de licitação permite que a administração contrate obras e serviços públicos diretamente com a administração indireta sem licitação. 85. Errado. No tipo técnico e preço, a avaliação combina a pontuação técnica e o valor financeiro. 86, certo. A dispensa por urgência visa atender situações que ponham em risco bens e serviços essenciais. 87, errado. Recursos em licitações podem suspender o processo, dependendo do caso e do tipo de recurso. 88, errado. A contratação direta com a administração indireta só é permitida em situações específicas que exigem justificativa legal. 89. O controle hierárquico exercido pela própria administração pública sobre seus atos é um poder implícito e ilimitado. 90. O controle judicial sobre os atos administrativos está limitado à verificação de legalidade, não podendo o judiciário adentrar no mérito administrativo. 91. O Congresso Nacional tem o poder de sustar atos normativos do Poder Executivo que extrapolem o poder regulamentar, sendo esta uma forma de controle legislativo. 92. O Tribunal de Contas possui poder decisório autônomo para anular atos administrativos que contrariem a legislação financeira. 89. Errado. O controle hierárquico é implícito, mas não ilimitado, pois deve respeitar os limites da lei e o direito dos administrados. 90. Certo. O controle judicial limita-se à legalidade, não adentrando o mérito administrativo, salvo em casos de abuso de poder. 91. Certo. O Congresso Nacional pode sustar atos normativos do Executivo que ultrapassem o poder regulamentar, como previsto na Confir 88, artigo 49, inciso 5º. 92. Errado. O TCU não possui poder de anulação de atos administrativos, mas pode declarar a ilegalidade de despesas, cabendo a decisão final à administração. 93. A autotutela administrativa permite que a administração reveja seus próprios atos, mas somente aqueles que estejam eivados de vícios de legalidade. 94. A administração pública pode exercer o controle preventivo, concomitante ou subsequente de seus próprios atos, a fim de garantir a legalidade e eficiência. 95. O Judiciário pode realizar controle de mérito administrativo quando houver abuso de poder por parte do administrador público. 96. O controle parlamentar não abrange a atuação direta sobre a administração, mas permite fiscalizar a execução orçamentária e financeira do Executivo. 93. Errado. A autotutela permite a revisão de atos, inclusive quando não há vícios, desde que haja motivação adequada. 94. Certo. A administração realiza o controle preventivo, concomitante e subsequente para garantir a eficiência e legalidade. 95. Errado. O Judiciário não exerce controle de mérito administrativo, limitando-se à legalidade, salvo em casos de abuso de poder. 96. Certo. O controle parlamentar fiscaliza a execução financeira e orçamentária, mas sem interferir diretamente na administração. 97. O controle interno da administração pública é exercido exclusivamente pelos órgãos de auditoria e fiscalização interna. 98. A iniciativa do controle judicial pode partir tanto de particulares quanto de órgãos do Ministério Público, sempre que houver alegação de ilegalidade. 99. A administração indireta não está sujeita ao controle administrativo, exceto quando expressamente previsto em lei.
100. O controle legislativo inclui a possibilidade de convocação de ministros de Estado para prestar informações, constituindo uma forma de controle político. 97. E errado. O controle interno é amplo e envolve, além dos órgãos de auditoria, toda a estrutura organizacional com funções de supervisão e fiscalização. 98. Certo. O controle judicial pode ser acionado tanto por particulares quanto pelo Ministério Público, em casos de alegada ilegalidade. 99. E errado. A administração indireta está sujeita ao controle da administração direta, independentemente de previsão legal expressa. 100. Certo. O controle legislativo permite a convocação de ministros para prestar esclarecimentos, como previsto na Confira 88, artigo 50. 101. O controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União sobre a administração pública é fiscalizador e opinativo, sem caráter coercitivo. 102. É competência do Poder Legislativo exercer o controle externo com auxílio dos tribunais de contas, que realizam auditorias e inspeções em contas públicas. 103. O controle preventivo realizado pela administração pública visa evitar que os atos administrativos causem prejuízos à legalidade ou ao interesse público. 104. A administração pública possui o poder de autotutela, o que a autoriza a desfazer, a qualquer tempo, atos administrativos válidos e eficazes. 101. Errado. O TCU exerce fiscalização coercitiva e pode aplicar sanções, além de emitir pareceres. 102. Certo. O controle externo do Legislativo conta com o auxílio dos tribunais de contas para auditorias e inspeções. Confira 88, artigo 71. 103. Certo. O controle preventivo visa evitar que atos administrativos contrariem a legalidade ou prejudiquem o interesse público. 104. Errado. O poder de autotutela não permite que a administração desfaça atos válidos e eficazes sem justificativa. 105. O Judiciário tem competência para anular atos administrativos discricionários apenas quando forem ilegais ou abusivos, respeitando o mérito do ato. 106. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União, por parte do Congresso Nacional, é realizada com o auxílio do Tribunal de Contas da União. 107. As comissões parlamentares de inquérito CPIs possuem poder investigativo e podem realizar prisões, quando necessário para sua investigação. 108. No exercício do controle judicial, é permitido ao juiz reavaliar o mérito administrativo sempre que julgar oportuno, para garantir o interesse público. 105. Certo. O Judiciário anula atos discricionários apenas em casos de ilegalidade ou abuso de poder, respeitando o mérito administrativo. 106. Certo. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária pelo Congresso é realizada com auxílio do TCU. Confira 88, artigo 71. 107. Errado. CPIs não têm poder de realizar prisões, pois seu poder investigativo é limitado a medidas como convocação e requisição de documentos. 108. Errado. O controle judicial não permite que o juiz reavalie o mérito administrativo, limitando-se à legalidade. 109. A responsabilidade civil do Estado brasileiro, no caso de atos comissivos, é regida pela teoria do risco integral, na qual o Estado deve responder por qualquer dano causado. 110. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, desde que esses atuem na qualidade de agentes públicos, mesmo fora do exercício de suas funções. 111. Para que haja responsabilidade do Estado em atos omissivos, é necessária a comprovação de culpa, uma vez que se adota a teoria da responsabilidade subjetiva. 112. A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos praticados por concessionárias de serviço público. 109. Errado. A teoria adotada no Brasil é a do risco administrativo, e não do risco integral. Confira 88, artigo 37, parágrafo 6º. 110. Errado. A responsabilidade objetiva exige que o agente atue no exercício de suas funções. Confira 88, artigo 37, parágrafo 6º.
111, certo. Em atos omissivos, o Estado responde subjetivamente, devendo-se comprovar culpa. 112, errado. Concessionárias também se submetem à responsabilidade objetiva. Confira 88, artigo 37, parágrafo 6º. 113. A responsabilidade civil do Estado, nos casos de danos causados por força maior ou caso fortuito, é excluída em razão da ausência de nexo causal. 114. A prova de dano, nexo causal e conduta estatal é suficiente para fundamentar a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos. 115. A omissão do Estado em situações em que há um dever específico de agir pode configurar responsabilidade civil, desde que comprovada a omissão culposa. 116. Os agentes públicos são pessoalmente responsáveis perante terceiros por atos praticados no exercício de suas funções, com direito de regresso por parte do Estado. 113. Certo. A força maior rompe o nexo causal, excluindo a responsabilidade do Estado. 114. Certo. Dano, nexo causal e conduta são requisitos básicos para a responsabilidade objetiva. 115. Certo. A omissão culposa é suficiente para a responsabilização em caso de dever específico. 116. Errado. O agente responde internamente ao Estado, e não diretamente perante terceiros. 117. A responsabilidade do Estado por atos comissivos de seus agentes se baseia na teoria do risco administrativo, e não no risco integral. 118. Nos casos de responsabilidade objetiva do Estado, a demonstração de dolo ou culpa é desnecessária para a imputação de responsabilidade. 119. É causa excludente de responsabilidade do Estado a intervenção de terceiros que provoque, de forma exclusiva, o resultado danoso. 120. A culpa concorrente do particular pode atenuar a responsabilidade civil do Estado, reduzindo a indenização devida. 117. Certo. O risco administrativo fundamenta a responsabilidade por atos comissivos, com base em reparação justa. 118. Certo. Não é necessária a prova de dolo ou culpa na responsabilidade objetiva. 119. Certo. A intervenção de terceiros pode excluir a responsabilidade, por ausência de nexo causal. 120. Certo. A culpa concorrente reduz, mas não elimina a responsabilidade do Estado. 121. A responsabilidade civil do Estado, no direito brasileiro, abrange danos materiais e morais causados por atos lícitos praticados pelos agentes públicos. 122. Nos casos de responsabilidade por ato omissivo, a prova de nexo causal direto e imediato entre a omissão do Estado e o dano sofrido é imprescindível. 123. A responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados a terceiros em decorrência de atividade administrativa tem fundamento no princípio da legalidade. 124. Nos casos de omissão estatal, como a ausência de policiamento, a responsabilidade do Estado será objetiva, independentemente da comprovação de culpa. 121. Certo. Danos materiais e morais, mesmo oriundos de atos lícitos, devem ser indenizados. 122. Certo. A relação direta e imediata entre a omissão e o dano é exigida para a responsabilização. 123. Errado. A responsabilidade objetiva fundamenta-se no risco administrativo, não na legalidade. 124. Errado. A responsabilidade por omissão é subjetiva e exige prova de culpa. 125. A responsabilidade civil do Estado exclui a responsabilização por danos causados em situação de emergência ou calamidade pública. 126. A responsabilidade do Estado é afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal. 127. Nos casos em que o agente público atua dolosamente para causar danos a terceiro, o Estado poderá eximir-se de responsabilidade civil. 128. A reparação por danos morais causados por omissão estatal exige a comprovação de um dever específico de agir negligenciado pela administração. 125. Errado.
Situações de emergência não excluem a responsabilidade, mas podem atenuá-la. 126. Certo. A culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade por rompimento do nexo causal. 127. Errado. O Estado responde objetivamente, mesmo que o agente haja dolosamente. 128. Certo. Danos morais por omissão exigem prova de um dever específico de agir. 129. A responsabilidade civil do Estado pode ser ampliada para abranger danos causados por atos de particulares, desde que haja vínculo com a atividade estatal. 130. O Estado responde pelos atos de seus agentes apenas quando os mesmos agem de forma dolosa, configurando risco administrativo. 131. A responsabilidade do Estado por danos ambientais decorre de teoria do risco integral, aplicando-se independentemente de culpa ou dolo. 132. O Estado não pode invocar a teoria da responsabilidade objetiva em caso de danos causados por atos ilícitos praticados por agentes públicos. 129. Certo. O vínculo com a atividade estatal pode justificar a ampliação da responsabilidade. 130. Errado. A responsabilidade é objetiva e independe de dolo. 131. Certo. Danos ambientais são indenizados por risco integral, mesmo sem culpa. Confira 88, artigo 225. 132. Errado. A responsabilidade objetiva também se aplica a atos ilícitos.